Boa noite, querido irmão. Boa noite, minha querida irmã. Estamos começando mais um culto, mais um momento de mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Estamos aí caminhando para o final desta série de mensagens, Provérbios do Novo Testamento, a carta de Tiago. Hoje é a oitava e penúltima mensagem. Na próxima terça-feira nós encerramos essa série de mensagens, que são 9 mensagens, portanto, sobre essa carta tão prática, né? Sobre essa carta que nos ensinou a vencer tantas coisas, vencer as guerras, vencer o medo, vencer a presunção. Então, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que eu tenho certeza vai abençoar para você. Mas antes, é claro, deixa eu fazer aqui o meu comercialzinho para você me ajudar a conseguir mais seguidores para o nosso canal. Esse canal surgiu da pandemia, do lockdown, da necessidade de a gente ter contato, né? E quando terminou o lockdown, nós voltamos para o culto presencial, os irmãos lá da Igreja Batista da Prata pediram para continuar esse projeto, e a gente está levando avante. Toda terça-feira, 7h30, tem vídeo novo aqui no canal, e a minha meta, muito humilde, claro, né, é de chegar a pelo menos 500 seguidores do nosso canal até o final desse ano. Então, quase lá. Mas sem a sua ajuda, eu não vou conseguir. Eu coloco nas minhas redes sociais, eu convido, eu falo e tudo, mas a gente tem um alcance limitado. Mas se cada um de nós, se cada um de vocês aí me ajudar e copiar o link e falar para você nos seus contatos do WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais aí, ó, esse é o link do canal do Pastor Mozart, esse é o link do canal do meu pastor, ele traz umas mensagens lá para abençoar a nossa vida. Aí sim a gente consegue que as pessoas vai criando aquela rede, né? As pessoas vão seguindo e vão passando para outra, e mais vão aprendendo, vão contactando, vão seguindo. Então, me ajuda, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, e que possa ser uma grande bênção para todos essa mensagem de hoje. Antes de mais nada, né, vamos orar para que o Senhor nos abençoe, mas deixa eu tirar esse negócio aqui também, que já chega, né? Isso! Tá certo, então? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós pedimos que agora o Senhor possa abençoar, ó Pai, esse momento, que essa palavra fale, Senhor, ao coração de todos, quem está ouvindo agora, quem vai ouvir depois, para que, ó Pai, possamos ser movidos pelo Teu Espírito Santo. Esse projeto nasceu do seu coração e tem alcançado cada vez mais e mais pessoas, ó Pai, para abençoar a vida das pessoas. Por isso, nos guie agora nessa transmissão e abençoa quem vai ouvir agora e quem vai ouvir depois. Regular a vida de cada um. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, é isso aí. Eu tenho procurado, né, fazer cada vez mensagens mais curtas para ajudar, né, a turma aí. Só que muitas vezes não dá. A gente planeja o negócio, coloca o negócio e chega na hora lá, a coisa vai diferente. Bom, então abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 5, do verso 7 ao verso 12. E hoje nós vamos falar sobre vença a sua impaciência. Você é uma pessoa impaciente? Ah, se você é uma pessoa impaciente, hoje Tiago nos dá 3 exemplos de como passarmos a impaciência para a paciência. A palavra de Deus é poderosa, ela com toda certeza vai abençoar a sua vida. Já abriu aí? Abre e deixa a sua Bíblia aberta em Tiago, capítulo 5, dos versos 7 ao verso 12. Eu vou ler na nova versão internacional. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência
até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Último verso, verso 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Amém? Eu quero começar esta mensagem relembrando um pouco o que Tiago até agora nos ensinou em sua carta. Tiago começa a sua epístola com uma chamada à perseverança sobre as provações. Lá no verso 2 até o 4, capítulo 1, nós vemos isso. E termina a carta, estamos lá no capítulo 5, né? Ela está termina a carta exortando os crentes a serem pacientes até a vinda do Senhor. Nós não lemos, mas está aí no capítulo 5, versos 7 e 8. Tiago também diz que são as provas e não as experiências místicas que são o caminho da santificação e do aperfeiçoamento. Prestou atenção nisso aí? São as tribulações, são as provas que eu e você passamos ao longo da nossa vida que vão nos santificar, que vão nos aperfeiçoar, que vão nos ensinar a sermos pacientes. Não são experiências místicas, não são coisas que você busca por si mesmo, não é nada que você faça, mas sim quando você entrega a sua vida, aquele momento que você está passando, aquela tribulação, aquela prova, isso sim não que você vai buscar, não que você vai querer, claro que não, mas às vezes você não precisa querer provas, você não precisa querer problemas, você não precisa querer passar por tribulações, sabe por quê? Você sabe por quê? Porque eles vêm assim mesmo. Não precisamos procurar, porque eles vêm sem pedir licença, entram na nossa vida e depois convida a rir ou chorar, citando lá aquela música que eu gosto muito. Bom, Tiago escreve no início que a recompensa para os crentes é a coroa da vida, lá no verso 12 do capítulo 1. E agora, no fim da sua carta, ele volta a afirmar que a maior, a única recompensa para o crente é a vinda de Cristo. Capítulo 5, versos 7 e 8. No começo, o caminho da perfeição é a oração. Capítulo 1, verso 5. No final da carta, ele volta ao mesmo assunto no capítulo 5, verso 13 a 18. No começo, oramos por nós. No fim, oramos pelos outros. Tiago, aqui no capítulo 5, fala da segunda vinda de Cristo sobre dois aspectos. Presta atenção. Como uma alegre esperança, capítulo 5, versos 7, 8, 10 e 11. E preste bem atenção, isso é importante para você entender o que ele vai falar sobre paciência mais à frente. Uma temível expectativa. Então, são dois aspectos sobre a segunda vinda de Cristo que Tiago nos ensina aqui, que são muito importantes para aprendermos a ter paciência. Primeiro, alegre esperança. A vinda de Jesus vai nos produzir uma alegre esperança, versos 7, 8, 10 e 11 do capítulo 5, e também vai produzir uma temível expectativa, versos 9 e 12 do mesmo capítulo. O que isso significa? Significa
que para os salvos o Senhor vem trazendo compaixão e misericórdia. Quando Jesus voltar, para os salvos em Cristo, ele vai trazer compaixão e misericórdia. Agora, para os ímpios, o juiz vem trazendo julgamento. Tiago diz que a vinda do Senhor está próxima e o juiz está às portas. Ao mesmo tempo em que a vinda do Senhor será um dia glorioso, maravilhoso, indescritível, muito esperado, muito aguardado para o seu povo. Nada que a gente possa pensar, imaginar, filmar, pintar, nada vai chegar perto do que será o glorioso dia da volta de Jesus para os seus filhos, para os seus cristãos, para os seus crentes. Será também terrível dia do Senhor para os ímpios. Esses dois aspectos são fundamentais. Jesus volta, Jesus está voltando. Será um dia glorioso para os salvos, para os justos. Será um dia terrível para os ímpios, para aqueles que não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso, a conclusão que Tiago chega é que enquanto Jesus não volta, não esperamos vida fácil neste mundo. Está entendendo até onde, até aqui, até onde eu estou querendo chegar para explicar para vocês sobre ter paciência? O dia do Senhor vem, será maravilhoso, glorioso, tremendo, indescritível para os justos. O dia do Senhor vem, será terrível, será um dia de julgamento para os ímpios. Então, se para você que é crente no Senhor, o dia do Senhor será maravilhoso, nós precisamos esperar esse dia. Mas até lá, embora esperar esse dia maravilhoso da volta do Senhor, até lá, eu e você não esperamos vida fácil neste mundo. O próprio apóstolo João também afirma isso num texto muito conhecido de João 16:33. João diz lá: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus dizendo: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus falando para mim, Jesus falando para você, meu amigo, meu amado irmão, minha amada irmã. Talvez eu não saiba a tribulação, o problema que você não esteja passando agora de alguns da igreja, eu sei como pastor, mas tenham ânimo, Jesus venceu o mundo. Paulo também fala isso, que é muita tribulação que nós passamos. Em Atos capítulo 14, verso 22, olha o que Paulo fala lá. O texto de João 16:33 é muito conhecido, né? Eu venci o mundo. Mas talvez, porventura, o texto de Atos 14:22, para você, passa meio desapercebido. Que Paulo diz: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Volto a falar que você e eu, nós não precisamos procurar tribulações, porque elas vêm na nossa vida sem pedir licença. Elas acham a gente, nós não precisamos procurar. Meu amado, minha amada, esses ensinos sobre a segunda vinda de Jesus me mostram que eu e você temos que ser muito pacientes até Jesus voltar. Se nesse mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, alegria e esperança, porque Jesus venceu o mundo. E se é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, nós temos que ser
muito pacientes até Jesus voltar, até você ver a Jesus retornando do céu. Sim, meu amado, eu e você devemos de ser tremendamente pacientes. Eu digo mais, eu e você precisamos ser miraculosamente pacientes, porque é um milagre sermos pacientes no mundo de hoje. Só o Espírito Santo para nos fazer tremendamente pacientes até Jesus voltar. E você vai concordar comigo. Você vai concordar comigo. Que em um mundo completamente impaciente e apressado, frenético, inquieto, estressado, ansioso, angustiado, aflito, preocupado, torturado, atribulado, quanta coisa que esse mundo é, não é? Como podemos experimentar esse tipo de paciência tremenda, poderosa, miraculosa até Jesus voltar? E é isso mesmo que Tiago nos ensina nesse texto que nós lemos, do capítulo 5, do verso 7 ao verso 12. Tiago dá 3 exemplos de paciência que nos encoraja a sermos tremendamente pacientes. Primeiro exemplo, a paciência do lavrador. Confere comigo de novo o verso 5, 7 a 9. Capítulo 5, capítulo 5, versos 7 a 9. A paciência do agricultor, do lavrador. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Se uma pessoa é impaciente, ela nunca pode ser um agricultor ou um lavrador. Se uma pessoa é impaciente, ela nunca pode cuidar de uma chácara, de uma plantação. Talvez você, minha querida irmã, tenha aí no quintal da sua casa um lindo jardim com muitas plantas, flores, rosas, margaridas, e sabe muito bem que é preciso ter muita paciência para cuidar desse jardim, para cuidar dessas plantas. E perceba, meu amado, que o agricultor, aquele que coloca a comida na nossa mesa, o arroz, o feijão, o trigo, o milho, o agricultor planta a semente certa, no campo certo, na época, no tempo certo, sobre as condições certas. O agricultor sabe e ele faz tudo certinho. A semente vai nascer, a semente vai crescer, a semente vai florescer e a semente vai frutificar, aquele lindo milharal, trigal, aquele pomar. Talvez os irmãos aí de mais experiência vão lembrar que seus avós, os seus pais contavam quando aqui em Nova Iguaçu era um laranjal. Mas você já reparou que esse mesmo agricultor que sabe a semente certa, o campo certo, o tempo certo, as condições certas para o plantio. Você já reparou que esse mesmo agricultor não tem nenhum controle sobre o tempo, sobre o clima, que é algo fundamental para o seu trabalho? E veja só, a dificuldade aumenta. Por quê? Porque ele plantou no tempo certo, a semente certa, no campo certo. E se vier muita chuva, vai danificar a lavoura. E se faltar chuva, vai botar toda a colheita a perder. Ou quem é lavrador
aí na região sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vem as geadas, e as geadas, elas também queimam, o frio queima, né? Toda aquela lavoura, eles não têm controle nenhum sobre isso, apesar de procurar fazer e fazer tudo certinho. Por exemplo, os agricultores lá na Palestina dependiam totalmente das primeiras chuvas que vinham em outubro para plantar e das últimas chuvas que vinham em março para colher. Se falhasse, perdiam tudo. E nós vemos aí muitos relatos na Bíblia Sagrada de períodos de fome, de seca, porque não choveu. O tempo está fora do seu controle. O agricultor tem que fazer o certo, tem que confiar e tem que esperar. Porque é Deus quem faz a semente brotar, é Deus quem faz a semente germinar, crescer e frutificar. O agricultor não pode fazer nada nesse processo. Jesus até lança mão desse conhecimento, dessa situação, lá em Marcos capítulo 4, de 26 a 29, para trazer um ensino. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Pensa aqui comigo a pergunta: por que que o agricultor espera? Porque o fruto é precioso. Gálatas, capítulo 6, verso 9. O apóstolo Paulo também nos ensina: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tá vendo? O fruto é precioso. O verso 7 do Tiago 5 diz isso. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência. E quando Paulo faz a analogia do fruto do Espírito para a nossa vida, ele diz isso, ele incentiva isso, ele fala isso: você não pode cansar de fazer o bem, você tem que ser paciente, porque no tempo próprio vai colher, se não desanimar, ou seja, se não perder a paciência. Tiago descreve o crente como um agricultor espiritual que procura uma colheita espiritual. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Capítulo 5, verso 8. Amados, olha para mim agora e presta bastante atenção. O nosso coração é o solo. A semente é a palavra de Deus. Há estações para a vida espiritual, como há estações para o solo. Muitas vezes o nosso coração se torna seco, como que cheio de espinhos. E aí Deus manda a chuva da sua bondade e rega a semente plantada. Mas eu e você devemos ser pacientes para esperar a colheita. Entenda, meu amado, essa realidade tão maravilhosa e ao mesmo tempo preocupante na vida do crente. Deus está procurando frutos em nossas vidas. Deus está procurando frutos na sua vida. Como está a sua vida agora? Você tem sido paciente, você tem sido um agricultor paciente, você tem esperado a bondade de Deus sendo regada sobre sua vida, esperando a colheita. Lucas capítulo 13, versos 6 a 9, o Senhor Jesus conta uma parábola que ensina que Deus procura frutos nas nossas vidas. Vou ler para você. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixar de utilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano,
e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Deus procura frutos na sua vida. Por quê? Porque nós devemos produzir o fruto do Espírito. Eu já falei aqui de Gálatas capítulo 6 e em Gálatas capítulo 5, verso 22 a 23, você conhece muito bem esse texto. É aquilo que Deus procura na minha vida, na sua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Repare que Paulo diz que é o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito. Porque se fossem frutos do Espírito, você poderia ter alegria e não ter paz, porque a alegria é um fruto e paz é outro fruto. Se fossem frutos do Espírito, você poderia ter paciência e não ser amável, porque senão, mas não. Paulo diz que é fruto. É como se fosse uma tangerina que você tem e que cada gomo que produz, que forma, que compõe a tangerina é um desses que Paulo está dizendo aqui. O gomo da alegria, o gomo do amor, o gomo da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Tudo isso você, meu querido, tem que produzir. E Deus está procurando. Olha para mim agora de novo. Presta bastante atenção naquilo que eu vou afirmar. O único meio de darmos esse fruto é sermos provados. Vou repetir, para você gravar bem. Presta atenção, você que reclama da vida. Presta atenção, você que está triste. Presta atenção, você que é impaciente. O único meio de darmos o fruto do Espírito é sermos provados. Tiago ensina isso, eu já falei, capítulo 1, verso 2 a 4. Vou ler para você de novo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, visto que vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, meu amado, em vez de você ficar impaciente, apressado, frenético, inquieto, estressado, ansioso, angustiado, aflito, preocupado, torturado, atribulado, você deve saber que Deus está trabalhando e trabalhando muito em você quando você estiver passando por alguma tribulação, por alguma provação. E você só pode se alegrar nessa colheita espiritual se o seu coração estiver fortalecido. Porque um coração instável não produz fruto. Um agricultor está sempre trabalhando em sua lavoura. Ele não só lança a semente, ele vai todo dia e afofa a terra. E quando a semente começa a brotar, ele vai tirando o capim, ele vai tirando aquilo que atrapalha o crescimento, se tem alguma praga, se tem algum bicho, ele vai regando. Assim como o agricultor está sempre trabalhando na sua lavoura, Deus está sempre trabalhando em você para tirar de você uma colheita abundante. Deus está sempre trabalhando em você para tirar de você uma colheita abundante. Não devemos brigar. Um lavrador não vive brigando com os seus vizinhos, reclamando, com raiva, porque não tem tempo. Porque ele está sempre cuidando da própria lavoura. Entendeu o que Tiago quer dizer aqui agora? Um lavrador não tem tempo de reclamar, de brigar com os outros, de falar mal dos outros, porque está sempre ocupado trabalhando. Então não devemos perder o foco e viver falando mal de um dos outros. É o que ele fala no verso 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Trabalhe, busque o fruto do Espírito, passando pela provação, pela tribulação. Confie no Senhor, deixe o Senhor cuidar de você, deixe eu trabalhar para você, e você vai trabalhar mais e mais, e você não vai ter tempo de reclamar de nada.
Segundo exemplo que Tiago nos dá aqui, esse é mais curto, é a paciência dos profetas. Olha o verso 10 do capítulo 5. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Os profetas foram homens que andaram com Deus, ouviram a voz de Deus, falaram em nome de Deus, mas passaram também por grandes e muitas aflições. Os profetas trilharam um caminho estreito das provas e foram pacientes. E perceba, privilégios e provas caminharam juntos na vida dos profetas. Lembra quando Eliseu pediu a Elias porção dobrada do seu espírito? Fica imaginando o que passou na cabeça de Elias. Talvez Elias possa ter pensado: esse menino não sabe o que ele está pedindo, esse menino não percebe o tamanho da responsabilidade que ele está querendo. Privilégio e sofrimento e ministério caminham lado a lado. Caminharam lado a lado na vida dos profetas e caminham lado a lado na vida das pessoas hoje, que se dispõem a trabalhar para o Senhor. Mas eu vou dar um exemplo dos profetas. Isaías, por exemplo, ele não foi ouvido pelo seu povo e foi cerrado ao meio. Jeremias foi preso, foi jogado num poço, maltratado por pregar a verdade. Jeremias viu o cerco de Jerusalém e chorou copiosamente ao ver o seu povo sendo destruído. Daniel foi banido da sua terra, sofreu pressões quando jovem, sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado na cova dos leões, mas ele não negociou a sua fidelidade ao Senhor. Ezequiel também foi duramente perseguido. No Novo Testamento nós temos Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Ele denunciou o Sinédrio, lá em Atos capítulo 7, verso 52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Por isso ele foi apedrejado. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, nas bem-aventuranças: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando você estiver enfrentando sofrimento, não coloque em dúvida o amor de Deus, pois pessoas que andaram com Deus como você anda, também passaram e hoje, agora, continuam passando por aflições. Seja paciente. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,12: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nem sempre, meu amado, a obediência a Deus vai produzir vida fácil. Muito se tem falado em perseguição da igreja, que há governos, ou religiões, ou sistemas que perseguem a igreja, mas deixa eu te falar uma verdade, presta atenção: se a igreja for mais perseguida, será mais fiel. Se a igreja, presta bem atenção na pergunta, se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? Não, claro que não, porque não é essa a ordem da coisa. O crente que entende isso está entendendo errado, está equivocado. Se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? Não. O certo é que se a igreja for mais fiel, ela será perseguida. Não importa o governo, não importam as religiões, não importam os sistemas, não importa nada. Quando somos fiéis, seremos perseguidos. Isso significa que Deus não nos poupa das aflições, mas Ele nos assiste nas aflições. Deus está conosco nas aflições. O que diz o Salmo 23? Ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus por isso. Deus nos assiste nas aflições. Veja o exemplo do profeta Elias. Elias anunciou ao ímpio rei Acabe que a seca viria sobre Israel. Ele sofreu também as consequências da seca, mas Deus cuidou dele e lhe deu vitória sobre os ímpios. A vontade de Deus jamais levará você onde a graça de Deus não lhe possa sustentar. A vontade de Deus jamais levará você onde a graça de Deus não lhe possa sustentar. A nossa paciência em tempos de prova é um poderoso testemunho do Evangelho àqueles que vivem ao nosso redor. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 15:4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais Deus pode nos consolar em nossas tribulações. Como um agricultor, devemos continuar trabalhando, e como os profetas, devemos continuar testemunhando. Terceiro e último exemplo de paciência que Tiago nos ensina aqui é a paciência de Jó. Olha os versos 11 e 12 de Tiago 5. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Percebam bem o que Tiago diz no verso 11. Não consideramos felizes aqueles que mostraram... Perdão, li errado. Nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. A Almeida Revista e Atualizada traduz assim: eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Mas você não pode perseverar, a não ser que haja provas em suas vidas. Você sabe, aquele velho chavão é muito real. Não há vitórias sem lutas, não há picos sem vales. Se você faz algum exercício físico, você sabe, sem dor, sem ganho. Se você deseja a bênção, você tem que estar preparado para carregar o fardo e entrar nessa guerra. Certa feita, um crente orou assim: ó Deus, ensina-me as profundezas da tua palavra. Ó Deus, eu desejo ser arrebatado até o terceiro céu, como Paulo foi, e ver e ouvir as coisas maravilhosas que tu tens lá. Pensa comigo, meu amado, embora essa oração possa ter sido sincera, partiu de um crente maturo que não sabia o que pedia. O único que nós sabemos que foi arrebatado até o terceiro céu foi Paulo. E quando Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ele viu e ouviu coisas gloriosas demais para contar. E como resultado, Deus colocou um espinho em sua carne para mantê-lo humilde. 2 Coríntios 12, de 1 a 10, depois você lê lá. Tem que existir um equilíbrio entre privilégios e responsabilidades, bênçãos e provas. As circunstâncias estavam contra Jó. Os homens estavam também contra ele, a sua esposa também estava contra ele, seus amigos estavam contra ele, Satanás estava contra ele. Jó pensou também que Deus estava contra ele. Mesmo assim, Jó perseverou. Ele provou que um homem pode amar a Deus acima dos bens, da família e da própria vida. Jó derrubou todas as teses de Satanás. Jó era um homem piedoso, justo, próspero, bom pai, sacerdote da família, preocupado com a glória de Deus. O próprio Deus dá testemunha a respeito de Jó. Deus o constituiu seu advogado na terra. Satanás prova Jó com a permissão de Deus. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos e perdeu toda a sua saúde.
Jó perdeu o apoio da sua mulher, Jó perdeu o apoio dos seus amigos. Jó faz 16 vezes no seu livro a pergunta por quê? Jó expressa a sua queixa no seu livro 34 vezes. Mas no auge da sua dor, Jó disse para Deus: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó 13:15, parte A do versículo. Embora ele me mate, ainda assim esperarei. Espere no Senhor, meu amado, minha amada. Tenha paciência no Senhor. Você sabe muito bem o que aconteceu com Jó. Deus restaura a sorte de Jó, dando-lhe o dobro dos bens. Agora, uma coisa interessante que talvez você nunca tenha reparado: por que Jó não ganhou o dobro de filhos? Porque quando os animais foram embora, realmente morreram, né? Os animais não têm almas. Mas quando os filhos foram fisicamente, na verdade não foram, eles estavam com Deus nos céus. Assim, agora Jó tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Em tudo isso, Jó triunfou, meu amado. Jó esperou pacientemente no Senhor e Deus o honrou. Ele não explicou nada para Jó, mas apesar de Jó não conhecer os porquês de Deus, ele pôde conhecer o caráter de Deus. Você conhece bem Jó 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A maior bênção que Jó recebeu não foi saúde e riqueza, mas um conhecimento, uma intimidade mais profunda de Deus. Isso é a própria essência da vida eterna, como diz João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O livro de Jó nos prova que Deus tem propósitos mais elevados no sofrimento do que apenas punir o pecado. O propósito de Deus no livro de Jó é revelar-se como Deus cheio de bondade e misericórdia. Jó passou a conhecer o Senhor de uma forma nova, mais profunda. O propósito de Satanás era fazer de Jó um homem impaciente com Deus, mas ele se deu mal, como sempre, né? Isso porque um homem impaciente com Deus é uma arma nas mãos do maligno. Opa, como é que é, pastor? Repete aí. Anota aí. Um homem impaciente com Deus é uma arma nas mãos do maligno. Pergunta da série, será perguntas que eu posso fazer porque eu sou seu pastor. Será, meu querido ouvinte, que você, com sua impaciência, tem sido uma arma terrível nas mãos de Satanás? Mas o propósito de Deus em permitir Jó sofrer foi fortalecê-lo e fazer dele uma bênção muito maior para o mundo inteiro, até hoje para mim e para você. Concluindo, Deus deseja encorajar-nos a sermos pacientes em tempos de provas, de lutas, de dor, de sofrimento. Como um agricultor, devemos esperar por uma colheita espiritual, por frutos que glorifiquem a Deus. Como os profetas, devemos procurar oportunidades para testemunhar, mesmo no meio do nosso sofrimento. E como Jó, devemos esperar que o Senhor complete seu amoroso propósito em nós, mesmo em meio a grande sofrimento. E hoje eu vou terminar, como sempre, a sempre aguardada historinha, para você guardar bem o que terminei de falar. E a historinha é bem pequenininha. Certo fazendeiro zombava dos crentes, trabalhando em frente à igreja no domingo. Ele colheu mais que os crentes e mandou uma carta para o jornal da cidade explicando a sua posição. Ele disse o seguinte: enquanto os crentes iam para a igreja, eu trabalhei, colhi mais que eles. Olha, e Deus não me castigou. O que vocês pensam disso? O jornalista, que era crente, publicou a carta e colocou embaixo assim na nota de rodapé: Deus não ajusta suas contas na colheita. Terminando, eu quero citar James Boyce, que disse certa vez: nós podemos passar por perseguições, enfrentar problemas, atravessar períodos de angústia, ver os maus
prosperando enquanto nós estamos sofrendo. Mas isso não é tudo. Um dia Deus acertará as contas. Amém. Chegamos então, meu querido, ao final de mais uma mensagem. Eu espero que você tenha sido abençoado e sendo assim, buscando a paciência no Senhor, tá bom? Não esquece de nos ajudar fazendo a divulgação do nosso canal. Coloca aí para que as pessoas possam, né? Se você conhece alguém paciente que está assim ansioso, angustiado, manda para ele o link aqui do canal, né, para poder ouvir essa palavra, e assim como eu, como você, que fomos abençoados por ela, você também. Vamos orar para terminar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre cada um que está ouvindo essa palavra hoje e vai ouvir depois, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Uma noite feliz, uma noite abençoada para você, em nome de Jesus. E até terça-feira que vem, se Deus permitir. Boa noite.